Você tem uma puta energia, mas não sabe usar ela, ou você fica extremamente frustrado porque você não tem aonde utilizar. Você sabe como utilizar, mas não sabe onde utilizar. E é isso que eu trago nesse vídeo, que você é um soldado, porém sim, uma guerra. E a questão é que eu trago é que muitas vezes em nossa vida a gente, principalmente jovem, sente que a gente tem uma capacidade de, se for necessário estudar para fazer algo, se for necessário para correr e mão na massa, conversar com sei lá quem para conquistar isso e aquilo e tal, a gente sente que tem esse poder. Quantas vezes a gente falou para nós, ó, se eu quisesse, eu conseguia isso. Se eu quisesse, eu passava nisso. Se eu quisesse, eu estaria ganhando isso. Muitas vezes a gente fala isso pra nós porque a gente tem essa consciência, que a gente tem essa capacidade de pôr a mão na massa, fazer o que for necessário para conquistar esse objetivo, para a gente vencer esta guerra. Mas a maior dificuldade que a gente passa hoje, atualmente, dentro dessa sociedade, dentro do que a gente passa, é a questão sobre a guerra. Sobre qual guerra a gente deve lutar. Sobre qual luta a gente veste, qual camisa a gente tem que vestir e falar, não, vamos conquistar isso. E muitas pessoas acabam entrando em guerras, entrando em conflitos que nem era para ele estar lá, nem é uma coisa que vai agregar a ele, mas por essa sede dessa guerra, ele acaba entrando. Quer um exemplo sobre isso muito simples? Política. Às vezes o cara põe tanta energia em política, põe tanta energia em política que gasta o seu tempo produtivo pra estar brigando na internet por causa de política, ficar tretando com família, o que for, mas ele põe essa energia porque é a única coisa que ele consegue vestir. Ele não consegue vestir outra coisa que não seja, sei lá, o verde e amarelo da direita ou o vermelho e amarelo do comunismo, da esquerda. Ele vai vestir uma dessas camisas e vai lutar porque é a única guerra que consegue entender. Eu só tô falando da ferida aqui, mas por que isso acontece, né? Pra gente entender o porquê, antes de entender o como vamos vencer isso, é muito sobre uma questão de propósito, é muito sobre uma questão de um objetivo. E muitas vezes a gente não consegue visualizar algo, um objetivo para nossa vida, algo que realmente vai valer a pena. Que muitas vezes, para muitas pessoas, o dinheiro não é só o único propósito. Às vezes eu ganhar 10, 15, 20, 40, 50, 60 mil mês não vai ser um objetivo suficiente para realmente reter essa pessoa. O que geralmente as pessoas pegam e sofrem hoje em dia é sobre uma questão de senso de propósito, senso de dever, senso de realmente estar fazendo algo que vai impactar mais do que um indivíduo. Como assim impactar mais do que simplesmente o indivíduo? Sobre a sua ação, ela não só impacta você, como impacta o coletivo, impacta uma sociedade, impacta um grupo. Quando você sente que você está fazendo algo que realmente vai impactar não só você, mas as pessoas à sua volta, a sociedade à sua volta, o país à sua volta, você realmente sente que está fazendo algo produtivo, porque muitas empresas estão construindo manuais de culturas, pilares de culturas tão forte, né? Porque a parte da cultura de empresas está tão forte hoje em dia para trazer essa sensação para as pessoas que trabalham neles, porque é muito mais benéfico monetariamente você construir uma visão de senso de dever, um senso de responsabilidade pelas ações que estão fazendo ali, do que simplesmente o dar mais dinheiro para a pessoa. Você acha que não? Mas muitas pessoas recusam um salário um pouco maior. Tipo, você tá ganhando 4 mil em uma empresa e tem uma empresa querendo 5.500. Só que a cultura dele não é desenvolvida, não tem um senso de cultura, né? Não tem um senso de dever bem estruturado, esses pilares da cultura. E isso faz a pessoa ficar, mesmo podendo ganhar um pouco mais, porque não está trabalhando mais só pelo dinheiro, e sim pelo que ela acredita.
certo? Então, muitas empresas hoje em dia têm essa construção. Isso é errado? Não. A empresa está ganhando mais e o funcionário, o colaborador, está sentindo que está fazendo algo muito mais vital do que simplesmente estar trabalhando para ganhar dinheiro, para gastar esse dinheiro no final de semana. E esse senso de vazio que as pessoas têm hoje em dia de estar trabalhando e não gostar do trabalho que ela faz, mas tem que pagar as contas, tem que pagar boleto, é uma das coisas que mais traz as pessoas a ter depressão, ter burnout. O burnout nem sempre necessariamente é por uma questão de estar exercendo muito o seu trabalho, mas estar exercendo muito sem querer estar fazendo aquilo. Aquela estresse, ansiedade, nervosismo, frustração de estar fazendo algo, porque se você não fazer isso, você vai ser demitido, e se você for demitido, você não vai conseguir pagar as contas, daí você vai ficar endividado, e daí você vai se fuder, e daí muitas vezes você tem que pagar. Não é só você que se depende na sua casa, como a sua mulher, como seus filhos, como o cachorro, o papagaio. Então você se sente preso naquele lugar e você fica ali, né? Então, muito dessa sensação de a gente somos soldados sem uma guerra é dessa falta de propósito, é dessa falta de sentir que você está fazendo algo importante nesse mundo. E muitas pessoas estão sofrendo por causa disso, e muitas empresas estão sabendo trabalhar com isso. E como que a gente vai vencer isso, né? Como que a gente vai lutar sobre isso? Isso vai ser uma resposta um pouco mais da minha perspectiva, né? Vamos dizer que pode ser que não seja a melhor resposta, mas também pode ser que seja uma resposta boa, dependendo da sua situação, do seu contexto. Certo? Primeiro ponto, primeira rota, por assim dizer, né? Entre numa empresa que tem uma cultura forte. CIMED, G4 Educação, V4 Company, tem muitas outras empresas. Ambev tem uma cultura forte mesmo, que seja muito voltada à produtividade. Acho que a Stone tem também. São muitas empresas principalmente voltadas a essa linha mais startup, voltado para as empresas que cresceram recentemente, tipo o Nubank. É muito mais, eu acho que, eu acredito que vai ser muito mais prazeroso para uma pessoa trabalhar no Nubank do que no Itaú, mesmo ela podendo ganhar mais no Itaú, por exemplo, por causa desse senso de cultura. Então, se você sente que falta algo assim, dependendo do seu serviço, da sua especialidade, da sua faculdade, procure empresas que se conectam isso, não só aqui no Brasil. Às vezes o seu desafio pode ser achar uma empresa grande na Austrália, em Sydney, e você buscar crescer, evoluir, você tem um objetivo, você tem uma meta, aprender, desenvolver seu inglês, melhorar seu currículo, tentar pegar alguns cursos que vão agregar de nível internacional, como por exemplo a Harvard tem alguns cursos gratuitos que você pode fazer, você só vai pagar pelo diploma, que eu acho que é uns US$ 200 mais ou menos, um diploma, né? Mas você pode pôr no seu currículo mesmo que você não tenha esse diploma. São exercícios que podem engrandecer o seu currículo, por exemplo, certo? Mas isso é uma forma, isso é uma rota, né? E nem sempre você empreender é a melhor situação, nem todo mundo precisa empreender. Isso é um ponto que é importante saber. Nem todo mundo precisa empreender. Nem todo mundo precisa ser empreendedor, empreendedorismo. Muitas vezes você vai se conectar mais, você vai ter uma qualidade de vida melhor e você vai se sentir muito mais satisfeito entrando dentro de uma empresa que tem uma cultura forte, tem uma meta forte, tem objetivos fortes de crescimento, uma perspectiva de longo prazo, do que você empreender e você ter que tomar conta de diversas coisas ao mesmo tempo, ser generalista, por assim dizer, né? E sofrer com o peso dessa responsabilidade que não é fácil, principalmente se a gente tá aqui no Brasil. Não é fácil empreender no Brasil, nem um pouco. Tem países piores, mas tem o Brasil é muito difícil, muito burocrático. Claro que também, por ele ser difícil, tem diversas oportunidades. Um país que fortalece a mediocridade, então quem se destaca realmente tem várias oportunidades, mas ao mesmo tempo é uma faca de dois gumes, porque é muita burocracia, muitas dificuldades, certo? Deixa eu pôr mais luz aqui, tá escuro, mas vamos lá.
E esse é um ponto, né, essa rota mais CLTzada, né, mas tem a rota também do hobby, né. Como assim a rota do hobby? Rota do hobby seria aquela rota de: "Pô, eu vou manter no meu trabalho, vou e eu tô tranquilo no meu trabalho. Eu sei que não é aquela coisa, o meu sonho de vida que eu gostaria de fazer, mas é um trabalho que eu vou lá, faço minha parte, ganho meu dinheiro e tá bom, eu estou estabilizado". Muitas pessoas vão fazer essa vida e tá ótimo pra elas, tá ligado? E a rota do hobby seria muito mais a rota do beleza, o que que você faz fora do seu trabalho? Muitas pessoas buscam viajar, buscam conhecer outros lugares, né? Mas também você pode construir um novo projeto no seu tempo livre, como eh, criar um canal no YouTube voltado a alguma coisa específica que você gosta e você foca em trazer novidades sobre isso, oportunidades sobre isso. Hã, construir conteúdos na internet é uma forma de hobby que você pode aderir e encontrar sua guerra, encontrar seu propósito. "Ah, meu propósito é estar vindo aqui, trazendo conteúdo, trazendo informação e tudo mais". Tem muitas pessoas que trabalham e ainda tem um YouTube de sucesso, né. Não sei se é o melhor exemplo, mas tem o Thiago Braga. Thiago Braga, ele é professor, historiador, e ele tem um canal no YouTube que também fala sobre isso. Mas não tem correlação o trabalho de professor dele como o trabalho do YouTube, porque, vamos dizer assim, não é como se ele ganhasse mais clientes que vai atrair para o serviço dele de professor, não. O que ele tá fazendo lá são coisas paralelas que vão engrandecer a alma dele, né, que ele gosta, tá gravando e tá postando conteúdo sobre isso, ele faz livros e tudo mais, né. Tem um cara, Bakagajin, ele mora no Japão, ele trabalha, eu acho que o desenvolvimento de jogo, e tem um canal do YouTube dele que é ele caminhando pelo Japão, ele indo pelos becos do Japão, fazendo conversas mais freestyle, né? Assim, mais de amigo para amigo, por assim dizer, né? E ele grava conteúdo sobre isso. Ele gosta dessa vida, tem livros sobre isso, livro de ficção e tal. São hobbies que ele tem, que ele busca e engrandece a alma dele, por assim dizer, né? Ele expõe o que ele pensa, expõe o que ele gosta, né? Engrandece ele, e isso é uma rota de hobby. Isso eu falei produção de conteúdo, mas pode ser outra coisa também. Pode ser, sei lá, pegar um carro e reformar carros. Esse é seu hobby, né? Então a rota do hobby é um jeito também de você buscar algo que vai engrandecer a sua alma, buscar uma guerra para lutar, por assim dizer, né? E tem a terceira rota, que é a rota do empreendedorismo, que é a rota de procurar algo que vai engrandecer e trazer dinheiro no seu bolso. Rota da ambição, por assim dizer, né? Ter muita ambição de crescer, evoluir, construir um emprego sobre uma área ou um objetivo que vai trazer resultados monetários para você. E é uma guerra. Empreender é uma guerra diária, que sempre vai ter conflito, sempre vai ter um problema, sempre vai ter que apagar algum fogo, né? Como eu já tive empresas e tanto como um colaborador e como um dono de uma empresa. E eu consigo ver o diferencial, né? São dores diferentes que a gente enfrenta, né? Desafios diferentes, problemas diferentes e você tem que saber lidar com isso. Mas é uma rota de você buscar isso. E muitas vezes, né, você pode tentar fazer essas rotas onde você está, no ambiente que você está. E posso dizer que uma rota bônus, por assim dizer, né? A rota bônus seria mudar o ambiente, né? Buscar algo, esse propósito, essa guerra em outro lugar, em outra cidade, outro estado, outro país, outro continente. Mas você ter a busca por uma rota, uma busca por uma guerra, pode ser só guerra também, porque a busca pelo propósito já é um propósito. Eu vou encontrar alguma coisa que engrandece, eu vou buscar, então haja, busque algo, se experiencie, viaje, tente trabalhos diferentes, estude sobre coisas diferentes, né? E se você ficar parado, se você não agir, se você não aplicar as coisas que você tá agindo, você também
não vai encontrar essa guerra, não vai encontrar esse propósito, certo? Então, nem sempre você, no lugar que você está agora, seguindo essas 3 rotas, você realmente vai sentir que você conquistou o que queria. E muitas vezes também vai mudar. Às vezes você vai ficar um ano fazendo uma coisa que você sente que é o caminho que você quer, e na hora que você vê, muda sua perspectiva. Eu mesmo estudei, vamos dizer assim, né? Eu tomei muita Black Pill, por assim dizer, né? O que que é Black Pill? Que é um termo que é paralelo aos termos da rede social hoje em dia, né? Que, que são a par disso, né? A Black Pill que eu tô falando que é como se você tomasse uma dose de realidade, né? Doses de profundidades, de camadas de realidade. Ver um livro sobre filosofia, questionar coisas que você vê como seus valores principais, até mesmo o marketing em si, né? A gente, como as pessoas vendem ficar milionário, ficar rico, crescer, evoluir, empreendendo, que são coisas que têm como sua base principal te persuadir a consumir e estar naquela bolha. Então, muitas das vezes vão ser meias verdades ou verdades exageradas, né? Ou perspectivas sofistas sobre correlacionar algo com outra coisa, tipo, correlacionar felicidade com riqueza, porque isso e aquilo. Isso aqui é um sofisma. Você tenta meio que correlacionar as coisas para mostrar que isso é verdade. Não estou falando que felicidade e riqueza não andam junto. Não é isso a questão, mas como as pessoas veem as coisas hoje em dia no mercado, no marketing, no empreendedorismo, nem sempre é como as pessoas é. E a questão é muito de e quando eu alcançar isso, realmente eu vou ser feliz? O próximo objetivo, seguindo essa linha filosófica, por assim, essa linha de lifestyle, realmente vai me agregar? E aí vem os questionamentos. Isso daí, por isso que eu fiquei um tempo também, um mês parado aqui para reprogramar minha rota. E veio a ideia desse vídeo, né, sobre as guerras que lutamos. Então, muitas vezes a gente vai ter guerras em que a gente vai lutar por curtos períodos de tempo, os nossos propósitos, pequenos propósitos e metas que a gente vai construindo com o tempo, muitas vezes a gente tem que redirecionar, se reposicionar. Eu posso estar falando aqui sobre isso e amanhã eu posso estar falando sobre outras coisas, outros assuntos que se conectam comigo. Por quê? Eu reprogramei a rota, porque eu evoluí, eu cresci, eu desenvolvi um senso crítico do que eu quero, o que eu não quero, e o que eu quero nesse momento pode ser que não seja o que eu quero futuramente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes você vai se sentir frustrado porque você sente que está seguindo um propósito, mas no meio do caminho você também vai sentir que não faz mais sentido estar lutando por esse propósito, estar lutando por essa guerra, e você vai ter que lutar, buscar outras guerras. E é isso. O mundo atual é muito complexo, você tem muita informação, você tem muito conteúdo, então você sempre vai ser levado a ter uma perca de foco sobre tal conteúdo. A questão é, esse conteúdo, essa informação dessa mudança de rota, é mais uma questão de você está mudando de rota porque você está pulando de galho em galho, ou seja, procurando outra coisa que vai te reter, vai te deixar saciado, te deixar motivado, né? Porque você sempre tem que ficar mudando, porque você não consegue focar em alguma coisa, e quando fica difícil alguma coisa, você muda a rota. Então, isso é uma coisa que você tem que questionar, principalmente se você tem TDAH, transtorno de déficit de atenção, e hiperatividade. Então, se você tem isso, tome cuidado, porque você sempre vai pular de galho em galho. Ou não. A informação, o seu conteúdo realmente é algo válido e você tem que mudar de rota porque você sente que o caminho que você está seguindo agora não faz sentido e tá tudo bem. É uma coisa que você vai ter que desenvolver com a sua maturidade. Eu não vou falar para você quando é uma coisa é X e quando é Y, quando está certo mudar de rota e quando não é. Você tem que ir desenvolvendo sua maturidade, consumindo conteúdo, seguindo o meu canal aqui, né? Então você vai começar a entender um pouco mais sobre as questões e dificuldades que você passa durante sua vida. Fechou? O vídeo de hoje é sobre isso. Se tem alguma experiência que queira compartilhar, escreva aqui nos comentários, curta, comenta, compartilha. E é isso. Um abraço, falou, valeu e fui.